Hoje eu vou trazer um pouquinho mais sobre o XPML11, XP Malls, um dos maiores fundos de shoppings do Brasil. Além disso, uma operação que é bem robusta e bem completa. Fica um pouquinho mais nesse vídeo que você vai entender sobre o que eu estou falando. Olhando aqui para o patrimônio do fundo, primeiramente, a gente vai ver que o fundo tem 7 bilhões e 800 de patrimônio total. Não é o patrimônio líquido que a gente vai utilizar ali para depois fazer o P sobre o VP, porque tem um endividamento também que tem que ser abatido, tá bom? Então, desse valor total, a gente vai ver ali 7 bilhões e 200 aproximadamente dentro de imóveis, 291 milhões dentro de CRI, mais 251 milhões dentro de fundos imobiliários e um percentual de quase 100 milhões dentro do caixa. Então, essa é a composição total, totalizando ali 92% dentro dos imóveis. Isso é muito legal. Ele está esperando ali bons momentos para fazer boas alocações e comprar mais desses imóveis e diminuir esses valores alocados ou em outros FIIs ou mesmo ali dentro dos CRIs conversíveis, tá? Bom, olhando aqui um pouco mais agora para os ativos, a gente vai enxergar que o fundo tinha 26 shopping centers dentro do portfólio, então isso é bem robusto, além também de ser mais de 960 mil metros quadrados de área bruta alocável, de ABL. Então, bem expressivo ali o fundo, isso torna o fundo bastante robusto, tá? Além também do que mais do que 4.700 lojas, então, número de lojas também bem expressivo. Olhando aqui um pouquinho esse gráfico que tem aqui abaixo, né, essa composição, mais bem dizendo, a gente vai ver que 10% está dentro do Catarina Shopping, mais 10% está dentro do Tietê Plaza Shopping, mais 10% dentro do Gran Plaza Shopping, e assim ele vai enxergando quanto que cada um vai ter de composição para chegar no 100% do fundo. Então, um fundo bem pulverizado, ele tem um pouco de cada shopping, cada um com um propósito, às vezes um shopping mais alta renda, às vezes um shopping mais público classe C e D, e por aí vai. A ideia dele é ter uma pulverização e fazer muito bem feito essa alocação. Quando a gente vai aqui para os shoppings em operação que está dentro do portfólio, a gente vai ver ali o Shopping Cidade Jardim. Então, um dos shoppings de maior glamour dentro do país é o Shopping Cidade Jardim. Então, ele vai ter ali dentro um total de 17% de participação. Vai ter também o Tietê Plaza Shopping com um total ali de 90% de participação. Isso aqui fica de fácil acesso ali às áreas da zona oeste de São Paulo, então um shopping bem importante de maneira geral, tá? Aí vai ter também aqui outro shopping também, que é o Shopping Jardins, então região nobre de São Paulo, então ele vai estar bem pulverizado, ele não está concentrado dentro de uma região que vai ser de classe C e D, não vai estar concentrado numa região que é de classe A, ele vai estar pulverizado entre vários públicos, então isso é muito legal, que o fundo consegue capturar e diminuir o risco, né, de ter uma classe que está sofrendo um pouquinho mais do que a outra, e vai ter também essa captura de ganho de todas as classes juntas. Olhando para a alocação total, a gente vai enxergar que 75% está dentro do Sudeste, então bem expressivo dentro do Sudeste, 14% Nordeste, 7% Norte e 5% apenas na região Sul. Quando a gente vai aqui para o administrador de cada shopping, a gente vai enxergar o seguinte, 32% é da Sim, uma expressão bem robusta, né? A Sim era a antiga operação da Cirela. A gente vai para a Allos, 16%, JHSF, 15%, Ancar, 7% e por aí vai. Então, bem pulverizado também nos próprios administradores de shopping. Então, isso é muito bom, porque cada um vai ter uma especialidade. Não existe aquele administrador que é melhor. Ele pode trabalhar muito bem a operação, mas dentro de certos públicos, talvez outro vai ser melhor. Então, isso é muito bom, porque ele abarca ali uma gama muito grande de vários operadores e vários administradores de shopping. Olhando aqui agora para vendas por metros quadrados e NOI por metro quadrado, só para relembrar, venda por metro quadrado é quantas lojas estão vendendo, NOI é contando estacionamento, contando um festival que está tendo ali dentro, locações, etc. Então, a gente vai ali para a venda por metro quadrado, a gente vê que está muito parecido com o que foi dentro do ano passado, 2024. Então, a venda acaba não expandindo tanto. Isso é natural, devido à nossa taxa de juros, devido a outros fatores também da economia, que não permite ter uma expansão tão forte assim do comércio e do varejo. Olhando aqui também para o NOI, também muito linearizado, então o fundo bem que começa a chegar e ter aquelas barreiras do crescimento natural, dos juros elevados, também natural, do momento da economia um pouco mais delicado. Olhando aqui agora para a vacância e para inadimplência líquida, então eles são um pouco diferentes, né? A gente vê que a vacância caiu, ela estava lá em 4,6 há um ano atrás, agora está aqui em 3,9, então teve uma diminuição de vacância, isso é muito bom, porque gera ali maiores receitas dentro do fundo, ao mesmo tempo, inadimplência líquida, então são de fato ali os locatários que acabaram não honrando com os pagamentos e teve um período de inadimplência, que subiu para 1,9. Então, um pouquinho mais elevado do que foi historicamente, não tanto quanto foi em janeiro, mas mais elevado do que foi historicamente. Então, esse é um ponto de alerta, acompanhar, ver se vai ter uma continuidade ou se foi um período apenas pontual. Entrando aqui agora um pouquinho mais na questão de alavancagem do fundo.
A gente vê que, historicamente, o fundo ele tem essa média de alavancagem que ele está atualmente, de 26%. A gente vê que a alavancagem ali ao longo do tempo, ela vai fazendo alguns pinos, né? Então isso vai muito de quando o fundo teve uma emissão, entrou mais recurso em caixa, então é natural que a alavancagem vá para baixo. Mas a ideia do fundo, né, quando ele faz uma emissão, não é botar o dinheiro no caixa, é o mesmo que está uma dívida, mas sim comprar outros ativos. Então, por isso que tem essa volatilidade ali um pouquinho na questão da alavancagem, mas essa é a média natural dele, então, 25,9%. Por isso que eu mencionei, lembra? Que é 7,8 bi, mas na realidade você vai ter que tirar esses 25%, então vai ter um valor um pouquinho abaixo, eu vou te mostrar logo. Antes de eu avançar aqui nessa parte de endividamento do XPMOLs, eu gostaria de conversar com você um pouquinho mais, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo, para que a gente consiga conversar e entender um pouco mais do seu portfólio. Eu quero trazer ali como que você consegue incrementar o seu dividendo, ao mesmo tempo tendo mais segurança, de maneira muito saudável. Eu quero trazer esse bate-papo contigo, e eu tenho certeza que eu vou te ajudar nesse cenário e você vai ter um portfólio muito mais robusto e muito mais seguro do que você tem atualmente. Então, se aprofundando um pouquinho mais nessa parte do endividamento, a gente vê aqui que o endividamento ele vai ser crescente até 2032, 2033 ele lateraliza um pouquinho, e em 2034 ele acaba diminuindo um pouco mais esse endividamento. Então, basicamente, tá, pessoal, o fundo ele fez essa alavancagem para que ele conseguisse fazer aquisições de outros shoppings e dessa forma conseguisse crescer ali não só o patrimonial, mas também a receita de aluguel. Então isso é bem importante, mas é natural que esse endividamento ele tem hoje uma sobreposição muito forte, né? 25% é bastante coisa, então isso penaliza um pouquinho ali os proventos, é natural. A gente sabe que olhar um pouquinho mais alongado, essa dívida vai fazendo com que, naturalmente, o dividendo fique mais robusto conforme a dívida for sendo quitada e automaticamente também os aluguéis ficando maior. Olhando aqui agora para o provento do fundo, né? O fundo está pagando ali 92 centavos por cota, então ele já vem pagando há um período esse valor, então a gente vai enxergar ali que em maio de 24, por exemplo, ele não teve toda essa receita e pagou 92 centavos mesmo assim, queima um pouquinho de caixa, mas é natural que ele vai ter alguns períodos ali de gordura. A gente vai pegar ali dezembro de 24, janeiro de 25, fevereiro de 25, ali já com uma receita mais elevada, e mesmo assim ele manteve o provento, porque ele tinha essa gordura, ele tinha esse espaço para conseguir fazer os pagamentos. Então, olhando um pouquinho mais, né, de como essa alavancagem ela pressiona um pouquinho ali as margens, isso é natural, a gente vai enxergar ali, pega o mês de abril mesmo direto, a gente vê que a receita foi quase 49 milhões, e a gente vai enxergar ali a despesa operacional 4,5 milhões e a despesa financeira, que são esses endividamentos de 4,6 milhões. Então, essa despesa financeira, ela hoje abarca ali praticamente 10% da receita total. Então é bastante coisa, seriam 4 milhões a mais de provento para ser distribuído, e não consegue ser distribuído justamente porque está em alavancagem. Então, tirando essa alavancagem, o fundo vai ter ali um patrimônio de 6 bilhões e 600 milhões, e hoje ele está sendo cotado a 5 bilhões com 900 milhões. Então ele está sendo cotado ali num valor patrimonial de 0,89. Se você não sabe o que é PVP, eu vou trazer aqui um pouquinho mais o vídeo, no qual eu mencionei sobre como funciona o PVP e você entender um pouquinho mais. Mas, de maneira geral, ele tem um desconto ali em relação ao valor patrimonial atual do fundo. Olhando aqui um dos fatores que eu considero bem importante, que é o crescimento de dividendos. A gente vai enxergar ali que em 2019, por exemplo, o fundo pagou aproximadamente R$ 7,00 por cota. Hoje, o fundo está pagando ali na casa de R$ 11,00 por cota, como foi em 2024. Então isso é bem expressivo. Teve um aumento, um incremento de dividendo ali, que foi bem legal. Então a gente está falando de um crescimento de 45%, 50% de incremento de dividendo. Isso é muito bom, porque faz com que a persistência dentro desse fundo permita que você enxergue um horizonte um pouquinho mais alongado, com um provento também mais relevante. É claro, isso precisa que melhore as vendas, precisa que melhore o NOI e também diminua a alavancagem para que todo esse conjunto aconteça e aumente os proventos e você tenha mais dividendo na conta. Olhando aqui agora no mensal, a gente vai enxergar que no ano passado, levemente foi pago um dividendo menor. Então, nesse ano, um pouquinho a mais, não vai fazer tanta diferença assim em relação a 2024. Então, nessa comparação no olho a olho ali, que a gente vai conseguir ser mais expressivo, mas sim colocar a cada 3 anos um crescimento mais expressivo de provento. Então, isso é bem legal, mas mesmo assim, por mais que seja no ano a ano, o fundo está crescendo o provento de maneira gradual. Falando em dividendo, hoje, quem está comprando e olhando para trás, está com um dividendo ali de 10,58% dentro da carteira. Então, é um dividendo já líquido de impostos, né? Então isso é ok. É claro que a gente tem que mensurar em relação, por exemplo, hoje a Selic 14,75, está bem mais elevado, mas ali você vai ter um ativo real que também tem uma apreciação relacionada à inflação dentro dos próprios shopping centers. Bom,
Espero que você tenha gostado do vídeo sobre o XPML de maneira mais resumida. É exatamente esse ponto. Se você tem o fundo na carteira, se você pensa em comprar o fundo, deixa aqui seu comentário, anota ali para mim, para eu poder entender hoje se você está comprando fundo, se você está pensando em desfazer do fundo, como que você está avaliando de maneira geral o XPML11 na sua carteira. Valeu!